Boa tarde, começando agora a nossa live. Estou um pouquinho rouco, mas hoje é um dia extremamente especial e o principal convidado é que vai tomar a honra de falar com vocês, de trazer um pouquinho de riso, de graça, nesse momento em que o câncer, as pessoas só pensam nele, só pensam nele. E agora eu quero mostrar um pouquinho da minha visão de que se você quer avançar no tratamento, se você quer ter melhor recuperação, se quiser ter melhor qualidade de vida, é fundamental que a música, que o humor façam parte da sua vida. Sem essa porção emocional, tudo fica muito difícil, tudo fica muito mais duro, é muito mais leve quando a gente enxerga o câncer de maneira diferente. E o Daniel, que é o criador do Antenor, vai nos dar a honra de conversar um pouquinho mais aqui conosco sobre esse assunto tão importante, tão interessante, que é a piada como um elemento para curar a alma. Eu tive o privilégio de ver vídeos dele na internet. Ele interpreta o seu Antenor, que é um velho bombástico e magnético, como ele fala, não tem papas na língua e fala aquilo que pensa dentro desse espaço extremamente rico que é a internet e traz essa oportunidade gigante para você. Ele está perguntando onde eu estou, vou até escrever para ele aqui, hoje já comecei, né? Já comecei a colocar aqui que ele está tentando entrar. Eu acho que vai dar tudo certo, né? Live sempre é uma emoção e daqui a pouquinho ele está chegando aqui conosco. Eu acho que alguns minutinhos ele já vai estar vendo a nossa live e vai compartilhar tela conosco. Eu estou no WhatsApp, estou me comunicando aqui com ele para ver se teve algum problema na conexão. Eu acredito que não, né? Mas a gente vai aqui já iniciar uma live muito especial com um grande humorista, com um grande cantor. Ele toca jazz, toca blues e vai trazer um pouco dessa experiência aqui para nós. Então é muito bacana, é muito rico essa oportunidade que ele trouxe para a gente, que ele está trazendo para a gente nesse momento tão especial. Deixa eu ver se ele conseguiu acessar, né? Eu estou aqui me comunicando com ele. Vamos ver daqui a pouquinho, acho que ele entra. Às vezes a internet é dessa forma mesmo, ela não faz tudo aquilo que a gente deseja. E aí a gente começa falando com várias perguntas que trouxeram sobre ele. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Acho que a gente tem que sair um pouquinho desse mundinho do câncer. Deixa eu ver se ele está aqui. Ainda não chegou, mas ele vai entrar e a gente já começa compartilhando tela nesse momento tão especial. Então, deixa eu só verificar aqui a conexão. Se aconteceu alguma coisa aqui no acesso à live com ele, eu acho que ele vai conseguir ver. Vamos lá, ali, ponto mal, Marcelos, eu acho que ele vai conseguir ver, tá certinho. Aqui no meu Instagram tá mostrando que tem a live, né? Ele ainda não apareceu aqui para mim. Vamos ver se eu consigo chamá-lo para participar. E ele está falando para mandar o convite. Mando sim, eu preciso apenas encontrá-lo aqui, ó. Malker enviou. Vamos ver, acho que agora ele vai ver. Acho que agora ele consegue ver. Engraçado, o Instagram não deixou ele ver. Opa! Opa, como é que você está, Daniel? Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar. Uma Imagina, grande eu que honra. agradeço. Uma grande honra para mim. Eu estou um pouquinho rouco, como eu falei para você, mas o mais importante é você. Você que vai falar, eu vou ficar aqui só fazendo perguntas, só dando risada. Não espere tanto assim também não, hein, cara? Só um pouquinho. O Daniel Tá aí. muito escuro aí? Tá conseguindo me ver legal? Tô conseguindo. Você Eu tô no consegue me estúdio ver e aqui, ouvir? o estúdio é um pouquinho escuro, mas tá beleza, vamos lá. Que legal, Daniel. Obrigado pela oportunidade. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Como eu falei para você, eu tive câncer.
com 14 anos de idade, eu fiz o curso de nutrição, ajudo hoje, há 19 anos, pacientes com câncer a chegar nesse momento, que é não ter no exame de sangue imagem a presença do câncer. E quando o paciente tem o diagnóstico de câncer, a mídia joga para ele que ele vai morrer. Sim. Porque já começa assim, o sobrevivente do câncer. Sobrevivente Sim. é quem cai de um avião a 3.000 metros de altura e fica vivo. Porque no câncer a gente consegue salvar e ajudar muita gente. E no câncer a pessoa muitas vezes fala, pronto, acabou minha vida. Porque a todo momento ele vê a notícia de alguém que morreu, alguém famoso que morreu, e ele se desespera. E o desespero é o momento onde ele faz de tudo, coisas que não podem. Sim. E ele pode e deve usar música e humor. Por isso que eu tive contato com você, eu me aproximei de você, porque isso é muito bom. O humor, ele cura a alma, na minha visão. A música cura a alma. E as pessoas precisam curar a alma delas antes de pensar em qualquer outra coisa. A mente tem que estar boa para você buscar um resultado. Então, isso que eu acredito muito, isso que eu divulgo para os meus pacientes, e muitos hoje, até com metástase na cabeça, hoje não tem mais. Com metástase no pâncreas ou fígado, e hoje não tem mais. Porque em primeiro lugar, Deus, família, alimentação para remissão, que é a metodologia que eu sigo, e medicina. Os 4 juntos. Mas quando eu falo de Deus e família, esse espaço do encontro com o lado emocional envolve o humor e a música. Então, muito obrigado mesmo por ceder o seu tempo, por mostrar a sua cara aqui, que é o criador do Antenor, a gente vai falar dele, e por essa linda oportunidade. Sim, claro. Eu estou feliz, cara, estou muito feliz. Quando você me chamou, né, lá no inbox para a gente falar sobre essa questão, logo que eu criei o personagem, eu recebi muitos relatos, assim, né, porque o meu público ele é essencialmente um público mais velho, né, o público do Antenor, no caso, né, essencialmente feminino também, né, 85% são mulheres e acima dos 35 anos. Entre 35 e 55 anos é a grande massa, né? E algumas até mais velhas, assim, pessoal até de 70 e tal. Até é engraçado isso, porque a imensa maioria dessas pessoas não tem tanta familiaridade com a internet e com os recursos que a gente tem hoje, e muitos realmente ficarem muito surpresos, assim, e alguns até decepcionados que o Antenor não ser tão velho. Assim, eu não esperava que fosse acontecer dessa maneira. Quando eu criei o personagem, eu criei para brincar. Eu sempre fui muito de brincar. Eu sempre criei brincadeiras, né? Como eu sou produtor e diretor audiovisual, eu sempre escrevi roteiro, né? A vida inteira, sei lá, a gente começou em 2010, mas eu já, na música, eu já fazia muita brincadeira no palco. Eu tenho 25 anos de palco, né? Que legal. E, então, isso foi, assim, isso sempre foi uma característica minha. Só que eu nunca tinha, né, colocado em exposição esse meu lado, até porque a minha carreira, ela sempre caminhou de uma maneira muito certinha, assim, muito sólida e tal. Eu saí de uma banda grande, depois passei por várias gravadoras, vários empresários, e a gente foi direcionando. Agora, com o advento da internet, a própria maneira de se ver o artista mudou, né? Eu acho que, assim, antigamente era aquela coisa, não, você é cantor, você é ator, você é apresentador, você... Não, cara, hoje em dia não é assim. O artista, ele... E eu não falo só do artista, né? Eu falo, assim, todo mundo que é profissional hoje, ele precisa estar na internet, né? De uma forma ou de outra, você tem que ter presença digital. E isso já mostra que você tem que ter um lado multimídia, um lado de ator, um lado de comunicação. Eu dei coaching de comunicação durante um tempo, mentoria nessa área. E eu sempre incentivei as pessoas a irem para frente das câmeras e mostrar o seu produto, o seu serviço, né? Da maneira que achar melhor, porque, cara, ninguém mais vai procurar na mídia offline, né? Se você não está aqui no celular ao alcance da pessoa, você não existe. Isso se tratando da minha carreira tradicional, né, de músico. Mas com o Antenor, ele me deu uma certa liberdade por ser um personagem, né? Tem muitas coisas, muitas brincadeiras que o Antenor faz que eu jamais falaria no meu CPF, entendeu?
Até porque não caberia, não tem nada a ver. Eu até no começo, cara, eu já tinha mais de 100 mil seguidores lá no Antenor e não tinha nada. Eu poderia ter divulgado no meu perfil, no Malker e vice-versa também. Eu poderia ter feito esse crossover, mas eu não fiz, porque eu achava que realmente, eu falei assim, não, eu fiz um negócio totalmente despretensioso, cara. Eu fiz uma colagem de pessoas, eu criei um personagem repleto de pessoas dentro dele. O Antenor, ele tem muitas características que seria impossível uma pessoa só ter. Por isso que ele é um personagem, né? E o humor, ele tem essa característica da gente colocar uma lente de aumento sobre a vida cotidiana, sobre as pequenas coisas e também sobre as grandes coisas e também sobre os grandes fatos relevantes, onde a gente coloca essa lente de aumento, esse exagero, e é isso que as pessoas acham engraçado, porque a arte existe para a gente sobreviver à vida, que não é fácil, né? E aí a gente já faz esse link, como você está falando, as pessoas adoecem, as pessoas têm N motivos para ficarem tristes, e aí você, através do humor, automaticamente o seu sistema imunológico muda, a tua maneira de enxergar a sua própria vida muda. E eu posso falar de carteirinha porque o meu pai é paciente de câncer, eu acompanho, a gente vive, tivemos outros casos na família, graças a Deus meu pai hoje teve uma boa melhora em relação a isso, trabalha, está sempre em alto astral, meu pai tem 73 anos, continua trabalhando normalmente, assim, dentro do que ele consegue fazer, né? É uma pessoa extremamente positiva e esse é o meu maior exemplo, assim, né? Às vezes eu me cobro no sentido, cara, eu não tenho direito de me abalar. E eu uso o humor, muitas vezes, como uma forma de extravasar tudo isso, né? Logicamente, tomando consciência de que agora, né, hoje, nesse momento, o Antenor ele tomou uma outra proporção. Mas quando eu comecei, se você for ver os primeiros vídeos lá atrás, o Antenor ele não era um cara bacana. Ele não era um velhinho querido. Ele não nasceu com esse intuito. Ele nasceu para ser escroto mesmo. O fato é que eu acho que daí já entra um pouco da personalidade minha, do Daniel, que eu não sou um cara agressivo. Então ele é um cara extremamente ranziza, mal-humorado, só que ele tem o meu coração, assim. Então no fundo, as pessoas acho que pegaram isso. Acho que tiraram essa tinta do Daniel Malker lá do Antenor e juntaram as duas coisas. E eu acho que esse foi o segredo do personagem, sabe? Eu acho, tá? Eu não posso dizer que porque cada pessoa enxerga de uma forma, né? Assim. E como é que é? Você já falou, Daniel, que você é multiprofissional. Então, uma das primeiras perguntas que trouxeram para a gente, se você é músico ou humorista, você já respondeu. Você é multiprofissional. Você faz todas as áreas. Não existe essa segmentação, como você mesmo já respondeu, que você é uma coisa ou outra, né? Tudo certo? Cara, eu não gosto de me rotular, sabe? A vida inteira as pessoas tentam te colocar numa caixinha. Isso sempre vai acontecer, até para simplificar o teu trabalho, para poder vender o teu trabalho. Eu até entendo isso, porque eu também trabalho com marketing, né? Eu escrevo para outras pessoas. Eu entendo o lado do empresário, eu entendo o lado do business pra caramba, é o meu dia a dia isso. Que você tem que ser embalado numa caixinha, com um rótulo bonito para entregar para as pessoas isso de uma maneira que fique palatável. Só que, cara, assim, ó, eu nunca deixei isso acontecer. Porque se você for olhar minha carreira musical, é uma bagunça, é uma loucura total. Eu tenho música com DJ internacional com 20 milhões de acesso, que tocou no Rock in Rio, e tenho música no boteco, tocando samba, que também faz parte da minha carreira. Tive uma banda de reggae durante anos, com, enfim, música na Malhação, com um monte de coisa. Enfim, cada hora eu estou fazendo uma coisa porque eu tenho essa inquietação artística desde que eu nasci. Eu não consigo ficar fazendo uma coisa e falar, não, eu sou isso. Não, cara, eu sou o que eu quiser ser, na hora que eu quiser ser. Né? Então, e o Antenor, ele veio numa hora muito bacana, porque não era um momento para mim, pessoalmente falando, positivo. Ele não era, porque o Antenor, o primeiro vídeo que eu gravei do Antenor, eu estava no meio de um processo judicial pesadíssimo, sabe, com relação ao meu filho. Eu tenho um filho autista, o Gaelzinho, que graças a Deus também está evoluindo super bem, né?
E o Antenor, ele nasceu no meio desse monte de coisa que eu estava passando. Então, foi a maneira que eu encontrei de, em vez de implodir, em vez de explodir para dentro, eu explodi para fora. Só que não fazendo o mal, fazendo o bem. Porque o estresse do Antenor é a alegria das pessoas. Sem dúvida, não tem dúvida. E falando do Antenor, desculpa que eu tô com a voz um pouquinho rouca, mas eu vou conseguir. Quantos anos tem o Antenor? Cara, assim, a idade cronológica do Antenor, eu imagino que seja algo entre 65 e 70 anos. Eu tenho 43. Mas eu nasci velho. Você nasceu velho? Eu nasci velho, cara. Eu nasci. Eu toquei com alguns artistas internacionais dos Estados Unidos, da Europa e tal. E um desses artistas, quando eu conheci, que é o Kino, do Big Mountain, por exemplo, você com certeza deve conhecer essa banda. O Big Mountain era muito famoso nos anos 90. Eu me lembro quando ele veio para o Brasil, que a gente foi tocar junto e tal. A gente sentou um dia para tocar violão e comecei a tocar umas coisas com ele. Ele falou assim, cara, você tem certeza que você tem 23 anos mesmo? Porque como é que você sabe? Porque ele já tinha 40. Ele falou, como é que você sabe esse tanto de música de numa época que você não tinha nascido? Né? Porque eu toco coisas dos anos 50, coisas dos anos 60. E para mim é muito atual, porque eu abracei isso aí desde muito cedo. Eu sempre gostei de muita coisa. Eu sempre revisitei o balaio. Eu sempre gostei de ir na fonte. Sabe o que é ir na fonte? Tipo assim, sei lá, eu com 16 anos eu comecei a curtir um som do Ed Mota. Falei, mas por que o Ed Mota ouve? Eu não ia no Ed Mota, entendeu? Falei, pô, não, o Ed Mota ouve Al Green, o Ed Mota ouve Stevie Wonder, o Ed Mota ouve Lionel Richie. Eu ia lá, pô, vou escutar esses caras aqui. Né? A minha base de humor, eu sempre busquei, de música e de humor, sempre foi antigo. Então, por exemplo, quando eu conheci o Jim Carrey, quando eu assisti a primeira vez o Debi Lloyd, tinha alguma coisa no Jim Carrey que me fascinava demais, aquelas caretas, mas era uma coisa que eu pensava que eu já tinha visto em algum lugar. Aquilo me incomodou demais. Eu assisti o Jim Carrey fazendo aquelas palhaçadas, eu falei, cara, eu já vi isso, eu já vi isso, eu já vi isso, eu já vi isso. E aí eu me lembrei da minha infância, na sessão da tarde. E quem que era? Era o Jerry Lewis. O Jim Carrey é uma cópia do Jerry Lewis. Se você pegar desde os mais clássicos lá, ele com a maquininha de escrever, aquelas caras e bocas, você vai ver que é uma colagem o que o Jim Carrey fez. Só que ele agregou outros elementos. E obviamente, aqui que eu não estou minimizando o talento do Jim Carrey, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo de onde que ele buscou. E ele mesmo assume isso. Então, assim, quando eu escuto um artista novo, cara, as influências que aquele artista tem, na minha cabeça, elas já vêm filtradas. Eu falo, esse cara puxou isso aqui daqui, essa passagem de harmonia ele puxou dessa banda, esse golpe de glote aqui ele puxou desse cara aqui, entendeu? Eu sempre fui um cara fascinado para saber de onde veio a coisa, né? E não simplesmente fazer porque é legal, porque é bacana. Daniel, eu sei que é meio coisa de maluco isso, tá? Eu sei que... Mas é assim que eu funciono. É legal isso, porque a sua visão ela é ampla. Isso permite você enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam e ajuda, talvez, você a fazer um humor que as outras pessoas não conseguem ver e expor. Não, isso faz total sentido, sabe? Porque eu me lembro quando eu fui chamado para ir lá no programa da Eliana, uma dúvida que eu tive, eu quase não fui, na verdade, né? Eu pensei, será que eu devo ir? Porque eu ia ter que ir de cara limpa e teria que revelar o personagem, obviamente, porque não ia ter como os caras colocarem um filtro em todas as câmeras do SBT. Não tinha como fazer isso. Então era uma coisa que naquele momento, né, que foi logo que o personagem... Que foi muito rápido, né, cara? Eu jamais imaginei que ia acontecer aquilo. Quando aconteceu, e o produtor lá me ligou do SBT e tal, falou, a gente achou legal, a gente quer trazer você pro programa e tal, mas vai ter que ser assim, bababá. Eu fiquei pensando o seguinte, cara, a princípio, não vou. Não vou porque vai estragar o personagem, porque as pessoas vão deixar de seguir, vão achar chato. Mas depois, eu comecei a olhar os comentários e as mensagens que eu recebia,
E eu comecei a valorizar mais o Antenor. Do tipo assim, cara, o Antenor não é um filtro. Ele não é um filtro. Você sabe por que ele não é um filtro? Porque muitas pessoas já tentaram copiar o Antenor e até já tem até fake do Antenor no próprio Instagram. Se você procurar aí, você vai ver. Até mulheres pegando filtro, tentando copiar a mesma história. Mas não dá. Você sabe por quê? Porque o Antenor, ele é um personagem profundo. Ele tem camadas. Ele tem uma história de vida. Ele tem uma família. Ele tem um jeito de falar. Ele tem um jeito de pensar, um jeito de reagir. Isso um filtro nunca vai fazer. Não vai fazer. Você pode ligar, eu te dou o filtro. Tó, é esse filtro aqui que eu uso. Você pode brincar o tanto que for. O Antenor não é isso. E logo, logo, o Antenor vai sair do filtro. Ele vai ter que ir para o palco, ele vai ter que sair da internet para outros lugares, né? E não importa se vai ser com uma máscara, se vai ser com uma maquiagem, não importa. O fato é que ele tem vida própria hoje. Então eu não me preocupo mais com isso. Daniel, quando você fala que o Antenor ele não vai sair, ele vai sair, significa que já teve um convite da TV para você? Conta pra gente em primeira mão. Não formalmente. Coçou a orelha, isso é um sinal que tem informações guardadas. Mas tudo bem. É que, meu, sabe como é que é? Eu sou um macaco velho desse negócio de televisão, cara. Então, e assim, eu costumo não levar muito a sério convites extraoficiais. Sabe? Assim, tipo, quando uma pessoa nos bastidores fala, olha, tô com um projeto, assim, beleza, é um projeto, tudo bem, deixa aí, se rolar, beleza. Mas eu não gosto de falar isso, assim, abertamente, porque daí já começa a criar, não, fulano vai fazer tal coisa, aí já começa a virar. Aí não rola o projeto do cara, eu passo por mentiroso. Entendeu? Então eu prefiro deixar baixo e, pô, vamos lá, né? Vamos trabalhar, seja o que Deus quiser. Legal. Né? Não, que bacana, Daniel. Daniel, olha que interessante. As pessoas perguntaram, né? Quanto tempo você demora para maquiar o Antenor? Como você mesmo falou, é um filtro. Nada, não demora nem um segundo. Botou o filtro lá, é automático, assim. Botou o filtro, botou o óculos, pronto, já baixa o espírito ali na hora do Antenor. Você usa óculos, Daniel? Eu já usei. Eu até acredito, a minha esposa que está aqui, oi amor, tá aí, a doutora Carla Pério aí, ó, olha aí, ó. Botou um ponto de interrogação aí. A minha esposa é dentista e ela até já me falou, porque de vez em quando eu travo para ler umas coisas, umas letrinhas pequenas aí, e ela falou para eu voltar para o oftalmo e dar uma revisada aí. Eu acho que provavelmente eu vou acabar usando mesmo, para valer. Mas, por enquanto, eu estou colocando mais para gravar o Antenor mesmo. Legal. Já que ela entrou aqui, tem uma pergunta que envolve ela, e se ela está aqui, ela vai dedurar você. Pergunta aí para ela, vamos ver se ela responde. A doutora Carla tem ciúme dos fãs do Antenor? Vamos ver se a doutora Carla responde aqui. O Daniel está até bebendo água aqui para não se comprometer. Responde aí, vida. A doutora Carla tem ciúme do aqui, ela botou ali, ó, que medo, que medo. Conta pra gente, doutora Carla. Tem ciúme dele, das fãs do Antenor? Conta pra gente. Não tem, então foi bem direta, né? Não tem. Ela é de boa, ela é a minha Neida, né, cara? Ela é a Neida. Sim. Para quem não conhece, né, da minha audiência, a Neida é esposa do Antenor, e que outro dia estava com uma frigideira na mão, ouvindo o Antenor falando de alguns doces, e o Antenor, muito esperto, saiu rápido ali falando que era cuca. Aquela você gostou, né? Falei. Aquela ali, o Antenor foi esperto, né? Muito esperto. Ele é muito esperto, né? Isso ninguém tem dúvida. E essa quantidade de camadas que ele tem, Daniel, é incrível mesmo. Não tem como copiar ele. É você, é o seu coração que está lá. É que assim, cara, o Antenor, ele começa, né, assim, a construção dele, eu comecei pelos as pessoas mais velhas que moram aqui em Balneário Camboriú. Eu não sei se você conhece aqui. Se você é da onde? Eu sou de Campinas, São Paulo. Você é de Campinas, São Paulo. Quem mora em cidade de praia e recebe muitos
turistas, né, e tal, geralmente o cara não gosta da temporada, né? Porque a sua cidade fica lotada, você vai no mercado, poxa, é 1 hora para comprar uma fralda, você vai, né, você vai comprar na farmácia, enfim, fralda, mas também compra fralda no mercado. Você vai em qualquer lugar aí, o que acontece? A cidade fica entupida. Balneário é uma cidade para 150 mil pessoas e fica com 1 milhão. Você imagina? Você desciplica a capacidade física da cidade, né? O trânsito e tal. Então, quem trabalha, né? Quem acorda cedo e tal. E mesmo quando eu não morava aqui, que eu vinha como turista, eu já observava o cara, né? O coroa tá lá na aposentadoria dele, vivendo a vidinha dele, aí você entra de sunga, com uma JBL na mão, 7 crianças, entendeu? E aí vai descendo no elevador com ele, o cara todo perfumado, bonitinho, indo trabalhar, e você, uhul, pra praia, bebendo e tal. O coroa fica puto, ele fica louco, ele fica, meu Deus do céu. E esses caras, eu já vi briga na rua, já vi velho se pegando no bar, já vi coroa metendo a boca no trânsito. É muito engraçado isso. E eu comecei a observar esses caras e eu já meti aquele óculos. O Antenor, ele tem 2 óculos. Ele tem aquele Ray-Ban e tem aquele outro pequenininho, igual esse que você tá usando aí. Aquele ali é o óculos do velho chato, tá ligado? Aquele ali, o velho chato, ele usa aquele óculos. Eu falei assim, não, ele vai usar esse óculos aí. O Antenor, ele tem que usar esse óculos. E ele tem raiva dos jovens. Tem raiva. Ele não gosta dos jovens. O jovem, para ele, só é tudo metido com droga, é tudo, entendeu? Ele é bem careta, assim, e é um careta ortodoxo, digamos assim, né? E aí eu fui dando uma descareteada nele, porque ele tem uns amigos maconheiros. Fui deixando ele um pouquinho mais maleável. Não, calma, Antenor, vamos devagar e tal. Mas esse estresse, esse conflito que ele vive, que é constante entre a modernidade, a internet, os novos hábitos, ele luta contra esse Antenor interno que obriga ele a reclamar. E eu acho que essa que é a liga, sabe? Eu acho que o Antenor, ele não pode nem ficar tão chato que ele perca a graça e nem ficar tão legal que ele se torne caricato. Sim, sim, sem sabe? dúvida. E pensando, Daniel, no óculos pequeno, teve uma pergunta para o senhor Antenor, não sei se deu para você trazer até ele, que é de uma menina que perguntou para o senhor Antenor a seguinte pergunta: meu namorado tem medo de barata, senhor Antenor. Como eu faço para mudar essa situação? O que será que o Antenor falaria para essa menina? Olha, não coube, Daniel, mas ele também, o namorado usa copo da Stanley. O Antenor, você sabe que o Antenor, ele tem um pouco de aversão a esse tipo de cara, né? O Antenor, ele, com certeza, ele falaria algo do tipo, como é que é o nome da menina? A menina, eu não vou revelar o nome dela, porque às vezes ela está aqui, né? Vamos dizer que o nome dela seja, sei lá, Flávia. Uma menina. Flávia. Ele dizia assim: Flávia, minha querida, você realmente precisa rever o teu conceito aí de se é teu namorado mesmo, né? Porque daí precisa rever essa questão aí. Não, o Antenor não adianta, ele é das antigas, entendeu? Não tem jeito, é um cara difícil. E falando das antigas, tem mais outra para das antigas, hein? É uma pessoa da idade dele, escreveu aqui: tenho 60 anos e me casei com uma mulher de 20. Como faço para manter o casamento? Pergunta para o senhor Antenor. O Antenor diria que ele precisaria, a primeira coisa é fazer um exercício físico, né? Manter o estoque de Viagrinha ali sempre em dia, não deixar faltar. Importante isso aí. Não pode, porque vai decepcionar, né? Não vai. E a menina, o Antenor, ele iria além. Né? Eu estou aqui supondo que ele diria, mas ele diria: com certeza é amor profundo, é amor verdadeiro. Né? Ela tem 20, ele tem 60, com certeza é amor. Que legal, que legal.
Muito bom, cara, muito bom. Que legal. E como você faz essa mudança de voz rápida, né, Dani? Eu tô falando, eu tô O ouvindo. registro de voz do Antenor é mais grave, é mais para dentro, né? Ele tem algumas, ele tem algumas sibilâncias, assim, que eu já peguei daqueles dos velhinhos que usam dentadura, por exemplo, né? Que fala poderes, amores, que bate a perereca na boca, assim, ó, fica batendo, entendeu? De onde você tirou o Antenor? De onde surgiu ele? Cara, eu já fazia essa voz, o Antenor, assim, para os meus amigos, desde quando eu morava em Maringá. Isso já tem o quê? Uns 6 anos, mais ou menos. Eu fazia no estúdio para sacanear os outros, sabe? Porque eu mexia muito com banda, como eu sou produtor, vinha muita banda, muita garotada no estúdio para gravar e tal. E aí eu sou meio chato no estúdio para gravar. Quando o pessoal entra em estúdio, eu sou um pouco chato. Coisa de músico meticuloso com relação a arranjo, horário, organização, essas coisas que isso é meu. Mas para quebrar um pouco do gelo, quando o cara não me conhecia e chegava assim, eu fazia sempre uma brincadeira com as bandas. Aí eu botava um óculos assim, olhava aqueles meninos tudo de camisa preta, olhava e falava assim, gente do céu, com certeza tudo metido com droga. Aí os caras já começavam a rir. Porque estavam, né? Tava, né? E aí os caras começavam a rir, a gente já criava ali uma... Né, eu fazia um anti-herói para falar, olha, estamos juntos, vamos gravar, vamos relaxar, né, mas com uma seriedade para o trabalho sair bacana e tal. É meio que isso, assim. Eu fiz o Antenor nesse... Mas ele não tinha esse nome de Antenor ainda. Antenor eu batizei porque eu precisava fazer um Instagram dele, já que eu não queria colocar no Malker, né? Precisava fazer um Instagram. Daí eu pensei, preciso de um nome de velho. Não pode ser um nome... Não pode ser Cauã. Não existe velho que chama Cauã. Não existe. Né? E aí eu falei assim, eu vou colocar um nome, sei lá, Astolfo. Aí o Antenor, ele veio em letras garrafais para mim, assim. Achei que caiu como uma luva, assim, sabe? E aí botei lá, Antenor, só que daí já tinha. Aí eu falei, não, mas eu quero Antenor mesmo. Aí eu falei, pô, vou Antenor mesmo. Aí digitei e tinha. Aí ficou Antenor mesmo. E, Daniel, alguém na rua já reconheceu você? Já. Antes da Eliana. Antes da Eliana. Antes da Eliana. Que legal. Porque, e como é que foi isso? Mas foi assim, reconheceu, mas não veio falar comigo. Você percebeu que tinha alguma coisa. Porque assim, eu tava na praia, aí eu sentei, eu tava com meu filho, e eu tinha acabado de gravar um negócio do Antenor e não tirei o óculos. E fiquei com o óculos. A minha barba, eu não sei se dá pra ver, a minha barba ela já tá branquinha já. É que agora eu cortei, mas ela tá bem branquinha. E eu tava com uma boina, a barba bem branquinha aqui e o óculos esse dia. E eu sentei no banco da praia, ali tava com meu filho de carrinho, e aí tinha um grupinho do lado ali, conversando, e eles estavam vendo o vídeo do Antenor, cara. Ah, que legal. E aí eu fiquei uma meia hora. No final, uma moça ficou me olhando, e aí sabe quando você olha assim do lado, assim, eu vi que ela me reconheceu, eu vi que daí eu escutei ela falando, não, é ele sim, tenho certeza absoluta, não sei o quê. E eu comecei a rir, assim, mas aí já estava dando minha hora, eu falei, eu não vou lá também, falei, não, sou eu sim, né? É arrogante, né? E eu falei, não, beleza. Ela ficou lá, eles ficaram rindo, uns, não é, outros, não é, e tal, não sei o que, eu peguei e já fui embora. Mas essa foi a primeira vez. Mas aconteceram várias situações, as pessoas me mandam vídeo, vi um cara na rua hoje e bate foto de mim no carro, é você? Para confirmar, para ver se eu falo sou eu ou não. A minha esposa, esses dias estava foi fazer a unha, foi fazer o cabelo no cabeleireiro, e tinha uma senhora mostrando o vídeo para manicure, e ela filmou a senhora de longe, assim, claro, não postei, porque eu não tenho autorização para isso, mas ela filmou e me mandou, falou, olha aqui o que está acontecendo no salão agora, e a moça rachando o bico de rir, a manicure também, todo mundo rindo. Se eu não me engano, era o vídeo dos remédios,
Aquele último dos remédios lá que teve, que fala que toma um monte de remédio e tal. Foi esse aí. Uma coisa se piora, põe E, outra. cara, e as coisas vão pipocando e eu nem sei, porque assim, cara, eu não vejo TV. Já não vejo TV há 10 anos. Talvez até mais. Né? Só que, por exemplo, segunda-feira, uma amiga minha, Naila, lá de Maringá, casada com um amigão meu de infância, Paulinho, eles estavam vendo Band, aquele programa Perrengue na Band, que é bem famoso e tal, e passou o Antenor na versão desenho animado, que foi feito pela Rafaela Tuma, que é aquela desenhista incrível, ela minha amiga. Depois a gente acabou ficando amigo, eu comecei a escrever uns roteiros para ela, e ela é uma gênia, né, cara? Ela é uma artista, assim, E foi um presente que ela me deu que eu nunca vou esquecer, porque aquele vídeo explodiu também de uma maneira, assim. E eles passaram esse vídeo lá na Band, e aí filmaram a televisão e me mandaram. Ó, tá passando você aqui. Cara, eu perdi o controle, na verdade, do Antenor. Perdi faz tempo já. Tipo, do tanto de gente que conhece, né, o personagem, né? Quantas horas você se dedica para música e para o Antenor? Ai, cara, hoje tá bem dividido, assim, né? Hoje eu diria que tá 50-50, assim. Que legal, que legal. Porque o que acontece? O Antenor, ele não é só gravar, né? Você tem que roteirizar, você tem que escrever, você tem que... Às vezes eu peço opinião, porque aqui na produtora a gente também tem uma agência de publicidade que é do meu irmão e da minha cunhada, que também dão uma força para mim nesse sentido da própria mecânica de algoritmo do Instagram e tal, né? Então, às vezes eu tenho que diminuir texto, aumentar texto, não, isso aqui não vai ficar legal. E outras vezes eu também não roteirizo. Às vezes eu tô no meio da rua, parece uma ideia, eu ligo o filtro e pá, gravo. Eu não tenho uma regra, sabe? Isso é até um defeito que eu tenho, que eu sou bem desorganizado em relação à minha criatividade. Eu não consigo muito me segurar. Se eu estou no meio do mercado, tiver uma ideia, eu paro e gravo, não estou nem aí. E faço. Mas a música já não dá. A música já, né, tem a questão de ensaio, tem a questão da agenda de shows, a maioria são fora de Balneário, então tem que viajar, tem a questão de logística, passagem de som, e aí tem a questão do estúdio, às vezes tem que gravar alguma coisa. Então eu diria que hoje é meio a meio, assim, 50-50. Na hora que você fala, Daniel, que você é desorganizado para a criatividade, eu me lembro do Washington Oliveto, se eu não me engano foi ele que falou, que quando você quer criar alguma coisa, você não pode organizar, porque a criatividade não funciona num cérebro organizado. Ela funciona no caos. Então, trazendo a referência de uma pessoa que... Muito bom, nossa, muito boa referência. Eu adorei ouvir isso, eu não sabia. Olha, eu conheço o Washington Oliveto há muitos anos e não conhecia essa citação. Mas eu acho que todo mundo que cria, e principalmente se criar e for aquariano, como eu, é muito difícil você colocar métrica em algo que é selvagem. Sim, sim. Porque a criatividade é selvagem, cara. A criatividade, ela explode a sua cabeça. Não tem como você falar assim, dia tal, 3h15 eu vou criar tal coisa. Não consigo fazer isso. Eu posso criar antes, eu posso até criar 3h15 se baixar o espírito ali. Mas, cara, eu sou assim, ó. Eu tenho uma demanda, né? Igual eu tenho agora, eu preciso escrever 4 roteiros. Uau. São roteiros de publicidade do Antenor. Pode ser que hoje eu não escreva absolutamente nada. Mas pode ser que a hora que eu for deitar, meia-noite, venha tudo de uma vez. Que legal. Sabe? Isso acontece com música, isso acontece com texto, isso acontece com tudo na minha vida. Assim. Se eu tiver sob pressão, às vezes eu funciono bem também. Já aconteceu, eu criava muito jingle antigamente. Hoje eu não faço tanto, mas, por exemplo, chegou uma época no estúdio que eu chegava a criar 15 por mês, que era um a cada 2 dias. Era muita coisa.
né? Para você passar uma mensagem de um determinado produto, de um determinado serviço em 30 segundos, é muito mais difícil do que você fazer uma música. Porque o teu poder de síntese ele tem que ser muito maior. E isso acabava me esgotando a minha criatividade, né? Então eu passei a dosar, né? Passei a fazer, não, cara, isso aqui eu vou pegar, porque assim, dinheiro é bom, cara, mas tem uma hora que a tua saúde também, né? Ela pede para você, segura aí, vamos dar um tempo aí, que senão você vai ficar doente, cara. Que para mim o cansaço mental ele detona muito mais do que o cansaço físico, muito mais assim. Eu fico esgotado mesmo. A energia acaba total assim. Aí eu tenho que sair, tenho que largar tudo, ficar uns 2, 3 dias descansando, aí eu volto e pau na mula. E como é que você tem feito, Daniel, para essa questão de tocar à noite? Porque é muito pesado, né? Tocar à noite, muito desgastante. Cara, fisicamente e mentalmente. É uma outra coisa que eu também diminuí, assim, não que eu diminuí, mas eu mudei o meu foco de trabalho com a música. Porque, por exemplo, teve uma época, que é essa época do que eu trabalhei com 2 DJs, inclusive eu vou mandar um abraço para eles, que é o Chemical Surf, que hoje eles são eles estão entre os 10, 15 maiores DJs do mundo no segmento deles. Então, nessa época, a gente tinha um projeto chamado SFM, onde a gente viajava o Brasil inteiro, cara. E era, assim, uma logística loucura total. Você estava tocando no Rio Grande do Sul, daí ia para Goiânia, e eu vivia em aeroporto, cara. E aí voltava, e ficava 2 dias em Maringá, viajava de novo, daí ia tocar com a banda, enfim, fazer um monte de coisa. Essa época, eu só dei conta porque eu não tinha filhos. E aí entra também, mais uma vez, o lado da minha esposa, que sempre entendeu isso, que foi, cara, ela sempre foi muito parceira nessa questão de entender o meu trabalho, sabe? Ela sabe o que eu preciso fazer por nós e ela entende essa demanda, né? Só que depois que vieram os filhos, né? Veio primeiro a Maria Luísa, depois veio o Gael, eu já não tinha mais condição de ficar o tempo todo fora de casa, né? E eu sou muito família mesmo. A coisa que eu mais prezo na minha vida é minha família. Então, cara, eu tive que abandonar algumas coisas, e inclusive até as viagens com a música eletrônica. Na época eu fiquei com o coração partido, mas eu precisava sair daquilo, porque inclusive assim, os shows eletrônicos são diferentes dos shows com banda. Que a gente começava o show 2, 3 horas da manhã. Nossa. Que a gente era sempre a atração principal. Então, sempre deixava a gente por último. Cara, eu ia pro hotel 6 horas da manhã, você tinha que pegar o voo às 8. Puxa vida. E é impressionante isso, né? Porque, assim, existe uma lei de Murphy, que é quando você tá sem dormir, você vai chegar no aeroporto, vai sempre sentar do lado de alguém que dormiu. Né? Você tá fedendo, balada, com o olho todo ferrado, parecendo que tem vidro no seu olho. Não pode nem piscar, porque senão você perde o voo. Tá morto, tá passando mal, aí senta um senhor cheiroso, entendeu? Tomou café, tá corado, lendo o jornal. Você se sente um lixo. Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Porque daí te dá um choque de realidade. Mesmo você sabendo, eu tô trabalhando. Sabe? É muito louco isso. E aí, bicho, hoje eu trabalho mais com uns shows, começam bem mais cedo. Eu tô com um espetáculo de jazz, que é o Sinatra and Friends, que tá indo super bem. A gente toca shows que começam 9 horas da noite. Pô, é tranquilo, né? Eu posso dormir, posso dar atenção para meus filhos no outro dia. Faço bastante evento corporativo, que também é uma coisa que geralmente começa mais cedo. Mas a doideira da madruga, não dá mais. Daniel, valorizando que você tenha mais Sinatra, né? Que você tenha mais esses eventos. Como é que as pessoas podem te procurar? Como assim você fala? Para contratar você como... Aqui mesmo. Pode ser mandar inbox aqui no meu Instagram, fazendo a cotação. Aqui no Malker Oficial. E aí no Antenor, aí tudo, a publicidade do Antenor é toda feita via e-mail,
que é no Antenor mesmo, @gmail. Daí é por lá, né? O pessoal entra no e-mail, pede, vê o que precisa e tal, e a gente faz tudo por lá. Mas a minha carreira musical é gerida mais pelo Instagram mesmo, por aqui mesmo. Legal. E valorizando a sua esposa, que tem um consultório de dentista, como é que eles fazem para cuidar dos dentes e ficar com o dente bonito igual o do Antenor? Ah, é só entrar aí no Doutora Carla Pério. Vou até escrever aqui, Doutora Carla Pério. doutora Carla com C, né? É. Pério. É. Então, legal. E aí ela cuida de qual parte? Qual que é a especialidade dela, Ela é Daniel? periodontista, né? Mas ela é também ozonioterapeuta, ela trabalha com odontologia integrativa, que é uma coisa que está bombando hoje em dia, né? Que é um cuidado global com a saúde bucal e não só ali local, né? Você tem toda uma parte preventiva. O uso do ozônio tem feito milagres, assim, e não é porque é minha esposa, não, mas ela trabalha com a doutora Isabela, que é uma grande dentista aqui, já renomada aqui em Santa Catarina, e elas duas formam ali uma dobradinha, seja na parte estética, de facetas, né, e da própria saúde bucal. Eu, no meu caso, eu tinha um problema sério de mordida, eu tinha bruxismo, né? Tenho bruxismo, na verdade. É que hoje eu não quebro mais meu dente porque eu durmo com placa. Mas elas me ajudaram muito nessa questão, bicho, porque é complicado, é mordida de Rottweiler, assim, né? Que legal. E ela usa ozonioterapia nos Em dentes. tudo, no pós-operatório, nas irrigações, nos procedimentos, né? E tem toda uma questão biológica também, que é o tratamento do terreno biológico do paciente. Cada paciente é reagente a determinadas substâncias, estudos científicos incríveis que elas fazem. Hoje em dia, por exemplo, tem a remoção de amálgama segura, que hoje sabe-se que o amálgama ele é altamente cancerígeno, o mercúrio, né? A redução, tirar aquela coisa do amálgama. Então elas fazem todo isso, é muito legal o tratamento que elas fazem lá. Doutora Isabela Chaves, Valente Chaves, doutora Isabela Valente Chaves, depois você procura aí. E a minha mulher, eles têm uma clínica assim de ponta aqui em Balneário, impressionante mesmo. Que bom. E, Daniel, as pessoas que quiserem contratar você para tocar pelo Brasil, você também viaja ou só em Balneário? Viajo bastante, até fora do Brasil, inclusive, já toquei. O ano passado, por exemplo, eu toquei. Cara, eu fui tocar em Maceió. Eu fiz um casamento lá em São Miguel dos Milagres. Cara, acho que foram umas 14 horas para chegar. 14 ou 16 horas, mais ou menos. Foram 2 aviões, mais escala, mais uma van, mais um Uber, foi uma aventura. Era mais rápido chegar nos Estados Unidos, né, do que... Nossa, que loucura. Foi bem, mas o lugar é lindo, paradisíaco, assim, um casamento maravilhoso. O pessoal de Curitiba me contratou para fazer lá. Foi bem legal. Esse é um trabalho que eu já faço há quase 25 anos, né? Anos, né, que você falou. Daniel, eu quero agradecer. Você quer trazer o nome de algum patrocinador, alguém que tenha ajudado você, além da sua família, nessa caminhada? Cara, Quer não, divulgar? eu queria agradecer a você ter me convidado aí. Eu espero ter correspondido ao que você estava esperando, eu não sei, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz de você ter chamado a atenção para essa questão dos pacientes com câncer, da importância do humor e da importância que o personagem Antenor teve para os seus pacientes. Quando você me disse lá que seu paciente teve uma melhora, que ele morre de rir, cara, isso é verdade. Eu quero aqui todo mundo que está assistindo e que porventura vá assistir essa live nas próximas 24 horas, prestem atenção nisso. Eterno, vai ficar eterna a live aqui, viu? Não, eu queria dizer isso, prestem atenção no seu humor, sabe? O humor, ele salva a vida da gente, de verdade. É o melhor remédio que tem. Você ri,
você se divertir, você contar piadas, você ser leve e não levar a vida tão a sério. E eu tiro isso por mim, eu sou o meu maior exemplo. Eu já tive depressão, eu já passei por um tratamento longo de depressão, terrível, foi a pior fase da minha vida. E eu renasci com a música, eu renasci com o humor, com o meu trabalho. E hoje eu passo por uma nova experiência dentro do humor, que tem me fazido, olha que absurdo, me feito bem ao ponto de alcançar pessoas que a minha música não alcançaria. A minha música não chegaria nessas pessoas, sabe? Se não fosse. O Antenor chega. Eu converso com pessoas mais velhas, eu aprendo com as pessoas mais velhas todos os dias. Eu gosto de rir com eles, de viver o mundo deles, de entender as necessidades deles. E eu vejo quanto é gostoso os avós marcando o Antenor, dando chocolate, dando doce. É claro que eu sei dos riscos que tem. É claro que eu não faço isso com os meus filhos. É um personagem. Mas o que o personagem quer dizer? Ele não quer dizer para você entupir seus netos de doce. Ele está dizendo para você amar sem medida. Ele está dizendo para você amar de todo o seu coração. E não importa o que a sua filha ou seu filho vai dizer, você quer que os seus filhos te amem de todo o coração. Eu estou até chorando aqui já. Mas eu falo isso porque eu sinto esse amor. Eu sinto esse amor dos meus filhos e vou sentir pelos meus netos. É isso. Muito obrigado pela live, pela oportunidade. Desculpa pela voz rouca. Quem acompanha meu conteúdo sabe que eu não estou assim. Eu fiquei assim, só vai passar, é uma gripe rapidinha. Esteja sempre bem-vindo para trazer o seu conteúdo. Parabéns pelo que você está fazendo como ser humano. Parabéns pela sua história. Quero ver você brilhando e crescendo cada vez mais, porque a sua presença ajuda a curar a alma. Lembra disso. A sua presença, o seu humor, a sua música ajuda a curar a alma de alguém que está precisando. E alguém com a alma doente, ele pode ter o corpo saudável que ele não vive. Ele acabou. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Imagina. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho também. Eu dei uma fuçada aqui no Instagram, comecei a olhar as tuas postagens e realmente o mundo precisa disso, cara. A gente não precisa de mais confusão. A gente precisa rir. A gente só precisa rir mais. Sim. E cantar. E cantar. Que legal. Daniel Malker, muito obrigado, meu querido, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Me desculpem pela minha voz rouca, mas a estrela da festa aqui é o Daniel, então a minha fala é o menos importante. Obrigado a todos, obrigado, Daniel, e fiquem com Deus. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente, tá? Obrigado mesmo, de coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau.